Olha, você que tem bichinho de estimação em casa, gato, cachorro, coelho, papagaio, seja lá o que for, se ouvisse uns áudios que a gente recebeu recentemente por parte da própria polícia, explicando de um caso que aconteceu em Joinville, de pessoas que envenenaram um gatinho, né? E aí, pai, mãe, e tinha até um menor de idade, começaram a conversar pelo WhatsApp. Olha, o gatinho tá lá, tá agonizando, não morreu ainda, tá assim, tá assado. É claro que isso serviu de prova, obviamente. Por que a gente fala sobre isso? Porque nunca é demais a gente falar que crimes de maus tratos contra animais, eles jamais ficam impunes. E ainda mais agora, com câmera, com WhatsApp, com redes sociais, é claro que a polícia usa essas ferramentas para encontrar o autor ou os autores de maus tratos a animais. Qual é a realidade desse tipo de crime em Joinville? De fato, ainda temos casos de envenenamento de animais? Como é que está sendo a investigação? Qual é a orientação? Aqueles chamados chumbinhos que são vendidos irregularmente para essa prática, ainda tem pontos de vendas na cidade? A gente vai conversar com a doutora, a delegada responsável pela Delegacia de Proteção Animal de Joinville, a doutora Tânia Arrada, para a gente entender e falar sobre a investigação e sobre esse tipo de crime que infelizmente acontece ainda na nossa cidade. Doutora Tânia, bom dia, bem-vinda, obrigado por estar com a gente na Jovem Pan. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora, a gente recebeu o caso mais recente, né, do casal indiciado sobre o envenenamento de um gatinho, enfim. Começo lhe perguntando, esse é um tipo de crime que ainda é muito comum na cidade, envenenamento de animais? Sim, nós tivemos um pico há alguns meses atrás, poucos meses atrás, e agora a gente notou que deu uma arrefecida, deu uma diminuída nas denúncias. Mas enfim, o que eu posso te dizer, sendo objetivo, é que sim, né, ainda acontece. Infelizmente acontece com uma frequência muito maior, né, do que a gente poderia imaginar. O que explica esses casos, hein, doutora? O que chega para vocês aí durante a investigação que leva um indivíduo, às vezes, a envenenar um bichinho lá que não tem culpa de nada, hein? Olha, todas as nossas investigações a respeito recaíram sobre pessoas próximas. Uhum. Então, normalmente é um vizinho incomodado ali como já ocorreu, né, que nós já verificamos, um vizinho incomodado com o latido dos cães, ou no caso dos gatos, né, algumas pessoas se incomodam pelo fato do gato ele ter essa característica de circular bastante, então passar pelo quintal de terceiros, mas dá para as pessoas conversarem, né, Marcos, entre si, né, se o cachorro estiver incomodando, enfim, dá para os vizinhos conversarem aí com civilidade, tentar arrumar uma solução para não chegar num ato extremo que ainda vai ter implicação criminal. Doutora, nesse caso, um pouco até mais recente da semana passada, da morte de um gato aqui na cidade, né, e inclusive áudios do WhatsApp aí foram determinantes para elucidar esse caso? Sim, a gente tem trabalhado muito com a polícia científica, então aqui também quero fazer uma menção a essa instituição. Então houve casos em que nós esclarecemos unicamente pelo trabalho da científica. Nesse caso, nós trabalhamos bastante também com pedidos de busca e apreensão, né, onde a gente apreende elementos que possam colaborar para o esclarecimento do crime. E nesse caso, houve apreensão do smartphone do investigado e, de fato, nós localizamos esses diálogos que não dão margem à dúvida, tanto do crime praticado quanto da crueldade, né, de utilização desse tipo de veneno. Nesse caso, o animal, nós mapeamos que o animal agonizou cerca de 12 horas. Né? Durante todo esse tempo não houve arrependimento ali de quem praticou envenenamento, não houve uma tentativa de reversão, não. Monitoraram esse animal por 12 horas, né, em agonia até que falecesse. Inclusive, um menor de idade acompanhou toda essa situação, né? Seria o que? Isso. O filho do casal? Filho do casal. Então, já é pelo que eu me recordo aqui, né? Pelo menos o terceiro caso em que um crime de maus tratos é praticado na presença ou acompanhado, ou nesse caso até com o envolvimento do menor de idade, um menino de pouco mais de 12 anos. E a gente tem efetuado o indiciamento nesses casos também por corrupção de menores. Quando você pratica um crime acompanhado
ou se utilizando de um menor de idade, você comete esse crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o pior que o cometimento de um crime previsto no ECA, Marcos, é o exemplo que se dá, né, para um ser humano em formação numa crueldade desse tamanho. Infelizmente. Doutora, nesse caso, né, de maus tratos, morte do bichinho, inclusive, qual é a pena nesse caso, hein? É de 2 a 5 anos. No caso de morte, há um aumento de pena previsto. Então, isso decorre da Lei Sanção, né? Todo mundo acompanhou a aprovação da Lei Sanção. A nossa crítica só é que isso só é aplicável aos animais domésticos. Então, há uma necessidade de um acréscimo de pena também para os silvestres. Então, hoje, nós temos essa contradição. Se você matar uma onça pintada, é tido juridicamente como algo muito menos gravoso do que um dano, um mal causado a um animal doméstico. Por falar em animal doméstico, doutora, a gente tem um vídeo, inclusive, que mostra uma situação até de abandono, né, de animais, inclusive em uma rua aqui em Joinville. A gente está vendo, inclusive, o vídeo. Nesse caso não teve morte, mas também é um crime, doutora, é isso mesmo? Sim, é o crime de maus tratos, e teve a morte de um dos gatinhos. Então eram 3 gatinhos, 2 já foram inclusive doados, né, foram acolhidos por essa mulher, uma pessoa de bom coração, mas um não resistiu, então também se aplica esse aumento de pena. E nesse caso, esse caso é bem emblemático porque apesar de termos, né, essas imagens aí da câmera de vigilância, essas imagens não são de uma qualidade, né, que nos permite identificar a pessoa de imediato. Foi utilizada uma motocicleta sem sinal identificador, sem placa. Então isso aí demandou do nosso agente ali, o Rafael Amorim, 16 horas de análise de imagens, né, para que a gente chegasse até a identificação das pessoas. Quem está com a gente no YouTube está vendo essa imagem. Essa senhora que aparece ali, como bem explicou a doutora, é uma pessoa do bem, né, que viu que os bichinhos estavam lá abandonados, foi lá, resgatou, deu água, deu comida e tudo mais. Antes dessa imagem aí, é a imagem que a doutora também citou, de alguém que estaciona a moto, abandona os bichinhos, e mesmo com essa dificuldade de imagem, a polícia fez a identificação e chegou aos autores também. Doutora, eu lembro que desde criança eu sempre ouço falar e ouvia também sobre a questão de envenenamento de animais, de bichinho, com aquele material usado de chumbinho, por exemplo. Isso é uma prática que é ilegal. Tem ponto de vendas disso na cidade ainda? Olha, se está havendo envenenamento de animais com essas substâncias, tem ponto de venda ou desvio de agrotóxicos que são liberados ali para uso agrícola, né, para esse tipo de finalidade. Então, nesse ponto, quero fazer um apelo à comunidade, né, para que através do 181 ou rede social da DIC de Joinville, enfim, delegacia virtual, qualquer canal de denúncia válido, para que denuncie, se souberem onde está sendo comercializado, ou de um particular que esteja desviando esses compostos, né, e efetuando a venda, que denuncie a Polícia Civil. É uma morte muito sofrida para o animal, né? Nós fizemos encaminhamento de diversos animais para necrópsia, e nesses laudos a gente tem uma dimensão ali do quanto que essa morte é dolorida. E, Marcos, se me permitir fazer só um alerta, até 5 dias da morte do animal nós conseguimos viabilizar o exame pericial. Então, outro fator que tem nos atrapalhado também é que muitas vezes a notícia nos chega depois que esse animal ele foi descartado, enfim, já foi, que a gente não consiga mais viabilizar a perícia, e a perícia é importante para nós. Doutor, então, para sendo bem prático, por exemplo, eu moro em apartamento, numa casa, enfim, aí de repente um bichinho lá morreu, a suspeita de envenenamento, né, muitas vezes o morador não consegue ter prova, pode suspeitar, né, do vizinho A, B ou C, mas não tem prova, enfim. Neste caso, o melhor caminho é acionar a delegacia mesmo, né? Acionar a delegacia. É não esperar muito ou querer descobrir por conta própria, né? Porque pode ser arriscado, é isso? Pode, o ideal é que nos comunique imediatamente, até para que a gente trabalha muito também com imagens, né? Esses casos que foram mostrados ali, eles demandaram análise de imagens, então essas imagens também ficam armazenadas muitas vezes por um curto período de tempo. Então, que nos comunique o quanto antes para que a gente possa atuar. Eu tenho que ser sincera que não são todos os casos que a gente consegue esclarecer, Marcos. Então, mas eu tenho uma equipe aguerrida, a gente Luciano, a gente Rafael, a gente Jamília, a gente Reginaldo,
e a gente sempre vai fazer o nosso melhor, a gente sempre vai tentar esclarecer. E aí, no caso, liga direto já para a Polícia Civil ou Polícia Militar? Nesse caso, direto para investigação, é mais prático? No caso de flagrante, por exemplo, você está presenciando uma agressão a um animal naquele momento, o melhor acionamento é o 190, né, que é a Polícia Militar, uma polícia de pronto emprego. Mas quando houver a demanda de uma investigação, o fato já ocorreu, você não tem suspeita, né? ou desconfia de alguém, o melhor caminho realmente é a comunicação à Polícia Civil, né? Lembrando que isso pode ser feito inclusive pela delegacia virtual sem você sair de casa. Muito bem. Delegada Tânia Arada, delegada responsável pela Delegacia de Proteção Animal, a DPA aqui de Joinville. Delegada, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, né? A polícia continua trabalhando muito nesse caso, por isso que de vez em quando a gente está recebendo aqui, olha, indiciamento de casal, de suspeito, encontrado e tudo mais, porque não dá para tratar o bichinho, né? Vamos tentar conversar, resolver aí na paz que fica melhor. A polícia vai descobrir, né? O fato é que uma hora a polícia vai descobrir e é o que tá acontecendo nos últimos casos aqui. Obrigado, doutora. Um grande Natal para a senhora, toda a sua equipe. Bom trabalho para os profissionais da Polícia Civil, da sua delegacia ao longo de 2025 também. Muito obrigada. Feliz Natal para vocês também. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado.